A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6: Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 1. Jesus é preso e julgado injustamente. Sexta-feira. Jesus é interrogado pelos líderes judeus. Ler com oração. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus foi preso no Getsêmani e em seguida teve início seu julgamento, realizado pelas autoridades dos judeus com base na lei de Moisés. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. João capítulo 18, versículos 12 a 14. Durante seu ministério, João Batista havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Por isso Jesus, na ceia de sua última Páscoa, predisse aos discípulos que seria imolado como o Cordeiro Pascal daquele ano. No Antigo Testamento, segundo a lei de Moisés, o Cordeiro Pascal tinha de ser examinado, pois não podia ter defeito algum. Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 6. Isso ressalta que, por ser Jesus o Cordeiro Pascal, os sacerdotes tinham de examiná-lo. Jesus foi examinado pelo sumo sacerdote e pelo governador romano, e nenhum defeito foi encontrado nele, para que se cumprissem as Escrituras. Se era Caifás o sumo sacerdote, por que conduziram Jesus primeiro a Anás, o sogro de Caifás? Anás foi sumo sacerdote de 6 até 15 depois de Cristo, e continuou exercendo grande influência, mesmo após ter deixado o cargo. Na verdade, ele era o patriarca da família de sumos sacerdotes, por isso detinha grande poder. Para que um sumo sacerdote não adquirisse influência demasiada, o governo romano os obrigava a exercer sua função apenas por certo período, passando-a depois para outro. Foi o que aconteceu com Anás, que exercia grande influência junto ao povo judeu. 5 de seus filhos já haviam exercido a função, e agora era a vez de seu genro Caifás. Muitos consideravam Anás o sumo sacerdote e detentor legítimo do cargo, ainda que Caifás o tivesse substituído por ocasião do julgamento de Jesus. Após a prisão de Jesus, conforme o Evangelho de João, há o registro de Pedro negando o Senhor. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. João capítulo 18, versículos 15 a 18. Aquele que disse que jamais abandonaria Jesus, mesmo que os outros o fizessem, acabou por negá-lo. O outro discípulo mencionado muito provavelmente era João. Jesus entrou no pátio da casa do sumo sacerdote, e João
sendo conhecido do sumo sacerdote, teve permissão para entrar também. Pedro não tinha esse privilégio, mas João falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Em seguida, Jesus foi interrogado por Anás. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. João capítulo 18, versículos 19 a 24. Anás perguntou a Jesus acerca de seus discípulos e do que ensinava. E ele lhe disse que seu ensino era público, todos o ouviam e nada havia para esconder. Então um dos guardas esbofeteou Jesus. E Anás, percebendo que o interrogatório não esclareceria nada, pois todos sabiam o que Jesus ensinava, enviou-o para Caifás. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.